Qual será o recado de Deus hoje para a tua vida? Eu não sei, Tati, também não. Porque, na verdade, a gente está aqui para mais um episódio de Pelo Espírito. A gente vai deixar Deus falar com a gente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz, né? A gente pega a Bíblia, deixa ela desmarcada aqui para você saber que não foi nada prévio, porque a gente pede para que o Espírito Santo nos oriente. Mostre para mim, para a Tati e para você o que ele quer falar conosco. Então vamos orar? Pai, nós estamos agora aqui na tua presença. Eu peço o seu direcionamento, a sua orientação e o seu discernimento, que o Senhor nos use, nós sejamos instrumentos. Fale por meio de nós e abre a nossa mente, a mente de quem estiver nos escutando, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Gálatas. Gálatas 5. Você não vai conseguir olhar, tá? Mas eu vou fazer assim. Eu não sei por que eu mostro que não dá para ver. Onde fala do fruto do Espírito? Gálatas 5. Que bom. Coisa boa, né? Vamos lá, ó. Deixa eu só botar uma luzinha aqui, tá muito claro isso aqui, tá muito escuro isso aqui pra mim. Olha isso. Melhor. Ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, aí você acha que acabou, ele fala assim, e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu gosto muito dessa parte. Vamos entender o seguinte, olha, o que Paulo está dizendo aí é que são dois frutos, não é? Um fruto que ele chama da carne e outro fruto do Espírito. Como é que a gente pode falar isso numa linguagem mais, vamos dizer, mais atual? São consequências de agir segundo a natureza humana e consequências de agir segundo a natureza espiritual, a sua natureza divina. Porque o fruto vem da árvore relacionada àquilo, né? Exato. Você vai olhar uma macieira da maçã, uma goiabeira da goiaba, uma mangueira da manga. E aí o que Paulo está dizendo ali é o seguinte, ó, a carne são coisas que não são boas, tá? Quando ele diz assim, a carne, na verdade, é que nós somos seres, nós somos corpo, alma e espírito, né? E a nossa carne, o nosso corpo, ele já nasce em pecado, né? O pecado que vem desde Adão. Você vê que uma criança, por exemplo, nem aprendeu direito as coisas e ela já entende já quer coisas ruins, ela já quer bater no outro, já quer brigar, tal. Essa nossa natureza, né? Então a carne gera essas coisas. Se você não tratar nada, essa árvore aí que é a carne, quais são os frutos? São todos esses que a gente leu, né? E aí quando você começa a viver no Espírito, você se aproxima mais de Deus, você passa a ser a habitação do Espírito Santo e você deixa o Espírito Santo agir em você, é outra árvore, é a árvore espiritual que produz aquelas coisas todas que eu li, bondade, amor, tal, e você compara elas brigam umas com as outras. Paulo está dizendo ali, ó, não tem jeito. É uma contra a outra, essa contra essa contra essa, e você precisa viver no Espírito. Então a gente sempre tem que lutar contra a nossa natureza humana. O que é lutar contra a carne? É essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, é uma natureza que tem a tendência de fazer
tudo aquilo, de dar todos aqueles frutos, imoralidade sexual, idolatria, inveja, ciúme, briga, glutonaria, enfim, todos aqueles frutos vêm dessa natureza humana que, se nós não nascermos de novo, e por isso que Jesus fala isso, se você não nascer de novo, você não pode conhecer a Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós precisamos sair da natureza humana e sermos gerados no Espírito. Por isso que a gente tem que nascer de novo na água no Espírito. Porque quando nós morremos para essa natureza humana e nascemos no Espírito, é aí que a gente vai começar a dar frutos do Espírito. Paz, amor, bondade, delicadeza, dificuldade de ficar bravo, ser uma pessoa mais amável, ser uma pessoa que tem a paz que excede todo o entendimento, que ama, que tem um amor verdadeiro, uma entrega, que se importa, pessoa alegre, alegria é fruto do Espírito. Então, como é que a gente consegue frutificar no Espírito? Quando a gente nasce no Espírito. Muitas pessoas tentam ter o fruto do Espírito sem nascer de novo. E aí fica um fruto vão. A paz que é do mundo não é a paz de Deus, não é uma paz duradoura. O amor que é do mundo é um amor carnal, é só o amor entre homem e mulher. A alegria que é do mundo é assim. É quando eu bebo, é quando eu faço qualquer outra coisa. Ou seja, quando você não nasce do Espírito, você não consegue colher esses frutos espirituais que são tão maravilhosos na nossa vida e que a gente sente falta. Sempre tem um vazio dentro da gente buscando essa natureza espiritual, né? A palavra diz, a criação geme pelos filhos de Deus, né? Paulo mesmo diz, olha, eu tenho dores de parto para que vocês sejam gerados em Cristo. O que é isso? É ser gerado no Espírito, é nascer de novo no Espírito para poder colher esses frutos espirituais. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, às vezes, olha como Satanás é muito astuto, porque ele tenta pegar as coisas que são de Deus e perverter para que as coisas sejam dele. Ele faz isso com o sexo, por exemplo, né? Porque a vida sexual entre homem e mulher, entre um marido e uma esposa, é uma bênção, é um presente que Deus deu para aquele casal. É um presente para eles, né? Só que aí Satanás perverte com todas as libertinagens sexuais, todas as perversões sexuais, aquela coisa toda, né? E você quer saber se uma coisa é poderosa espiritualmente? Vê o esforço que Satanás põe naquilo. Então, por exemplo, Satanás põe um esforço muito grande nessa questão sexual, porque tem uma força muito grande a vida sexual de um casal, né? E aí, quando eu digo que ele inverte, é o seguinte, as pessoas que são escravas do pecado acham que elas são livres. Então elas falam assim, não, porque é a minha liberdade, eu faço o que eu quiser, eu tenho a liberdade de beber, de sair, de ficar com quem eu quiser, de fazer o que eu quiser, eu tenho essa liberdade. Tem não. Você é escravo do pecado. No momento em que a pessoa está vivendo isso, a pessoa está condenada. Ela está condenada à morte eterna. Ela está condenada. Só que ela não sabe que ela está condenada, ela acha que ela é livre. E aí olha que Paulo fala, quando ele começa o capítulo, um pouco antes disso, ele fala assim, ó, a liberdade cristã. E aí ele fala assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, você era escravo, foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, não volta não, cara. Você já foi liberto por Jesus. E aí ele diz um pouco mais na frente, ainda no capítulo 5, no versículo 13, que ele fala assim, que a liberdade ela é limitada pelo amor. Como assim? Fala assim, ó, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ou seja, Cristo te libertou. Ele já está dizendo que Cristo te libertou. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. E é interessante isso, porque muitos dos frutos do Espírito têm a ver como você reage com o outro. E tem a ver com o amar ao próximo. Porque, olha, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. O que é isso? Tardar a se irar, demorar para ficar com raiva, é ser bondoso, é ser mais manso, é ser fiel, é mais amável, a ter domínio próprio, você não se perder com essas coisas todas. Então, os frutos do Espírito, muitos são para você
e muitos são para como você reage com o outro. Então essa liberdade, ela está filtrada pelo amor de Deus. E olha, quando a gente está se perguntando muitas vezes, o que será que Deus quer de mim? O que será que é meu propósito? O que Deus tem para mim? Olha lá para Gálatas 5, ele descreve o que ele quer e o que ele não quer. Ele quer que você dê frutos espirituais. Ele quer que você seja uma pessoa mais amorosa, que você tenha paz, que você demore para brigar com os outros, que você não tenha inveja, que você não seja grosseiro. Não é que você não tenha ciúmes, que você não brigue, que você não saia do controle, que nada te tire do controle. O controle que eu digo é o domínio próprio. Por isso que a bebedeira, a glutonaria, tudo isso é condenado, porque tira do seu controle. Então, o que Deus quer de você é, não tenha os frutos da natureza humana, que são os frutos da carne. Desenvolva os frutos do Espírito, é isso que você tem que pensar. E não é tão difícil pensar assim. Toda vez que você estiver em uma situação em que você tem que entender como é que eu tenho que reagir, o que eu tenho que fazer, que decisão eu tenho que tomar, pensa nos frutos do Espírito. Porque quando você toma uma decisão, quando você age segundo os frutos do Espírito, é aquilo que Deus quer. E o teu propósito não vai ser contra os frutos do Espírito. O teu propósito não vai ser gerar briga, ou vai você ficar bravo, ou vai tirar sua paz. Não, ele vai estar de acordo com os frutos do Espírito, porque Deus quer que você desenvolva mais o seu lado espiritual. Deus quer que você desenvolva o seu espírito e não continue tendo os frutos da natureza humana. Paulo mesmo diz, né, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, né? Agora eu sou homem. Então, o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer a maturidade espiritual. Você tem que desenvolver a sua maturidade espiritual. Já deu, já chega. Você não é mais menina, você não é mais menino na fé. Você não é mais menina, não é mais menino para ficar cometendo coisas de menino, de criança. E como eu fico adulto, né? Porque assim, como eu colho o fruto do Espírito? Regando a árvore do Espírito. Qual que é a árvore do Espírito? A árvore do Espírito é você estar em comunhão, é você ler a Bíblia, por exemplo, porque aqui quando você lê, você começa a aprender quais são os fertilizantes que você vai usar nessa árvore, sabe? O que você vai colocar, como você vai adubá-la, como que você vai regá-la, porque aí você começa a perceber, você de repente está lendo a Bíblia, está muito chateado com alguém, aí você vê Jesus falando assim, olha, você tem que dar outra face, você tem que perdoar 70 vezes 7, né? Você tem que procurar Deus em primeiro lugar. Às vezes você está pensando, nossa, mas eu queria muito tal emprego, eu queria muito tal coisa, tal. Mas aí Deus vai e fala para você assim, na Bíblia, fala, olha, me procura em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Né? De outras palavras, ele está dizendo assim, eu até tenho essas coisas para você, quando elas não forem mais o seu Deus, quando elas não forem mais aquilo que você mais procura, eu até tenho isso para você. Então, a cada vez que você vai lendo a palavra e você vai meditando sobre a palavra, não é o meditar do mundo, tá? Não é você tentar esvaziar a sua cabeça de tudo. O meditar na palavra é você ler e você começa a pensar o que isso quer dizer. O que isso traz para a minha vida? Porque aí você está alimentando o espírito. E aí você começa a pensar, nossa, mas eu não sou assim. Eu não sou assim porque é a sua natureza humana. Eu não sou assim. Aí você começa a falar, Espírito Santo, me ajuda, me transforma, me faz outra pessoa, porque eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero ser transformado. Então você vai alimentando o espírito e você vai colhendo frutos do espírito. E aí um dia você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, como eu mudei. Nossa, eu era assim, vai chegar, era assim também. Vai falar para você, nossa, você tá tão diferente. O que aconteceu com você? Nasci de novo. Eu era uma pessoa mais nervosa, assim. Então, todas as vezes eu me surpreendo, porque eu escuto demais hoje as pessoas falarem assim, nossa, você é tão calmo. Você é tão paciente, é tão calmo. E eu penso assim, nossa, Deus é demais. Como é que Deus faz essas coisas? E eu sou mesmo. O novo Bruno é, mas o antigo Bruno não era. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque Deus me livrou do outro Bruno. Então essa liberdade foi Jesus que me deu. Jesus me deu essa liberdade de poder ser a melhor versão do Bruno, que é a versão que alimenta o fruto do Espírito, e não aquela que alimentava o fruto da carne. Então a gente sempre tem que entender que tem alguns ditados populares que dizem pau que nasce torto nunca se endireita, filho de peixe, peixinho é,
né? E aí você olha para alguém, olha para você mesmo e fala, não, isso não sei jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Pra mim isso não dá certo. Isso aí é para quem não tem Cristo, tá? Porque se eu tenho Cristo, nova criatura eu sou. Eu nasci de novo e eu posso sim frutificar no Espírito. Eu posso sim me endireitar. Eu posso sim ser diferente. Eu posso me transformar. Por quê? Porque Jesus me transformou. Porque eu nasci de novo no Espírito. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele me fez novo, me fez nova. E olha, o antes e o depois tem que ser muito diferente mesmo. Tem que impressionar mesmo. Porque quando a gente está em Cristo, a gente é completamente diferente. Completamente diferente. Sabe, se você ainda não passou por essa transformação, se pergunta o que ainda tem que você precisa se libertar. Se liberta da natureza humana para entrar nessa natureza divina, nessa natureza espiritual. É tão melhor, é tão maior. Sabe, é tão diferente. Se você ainda não teve essa transformação, essa virada de chave na sua vida, começa a orar e pede para Jesus, fala assim, Jesus, me liberta da natureza humana. Eu quero viver a natureza de Cristo. Eu quero viver a natureza divina. Eu quero viver no Espírito para ter dons do Espírito e dar frutos no Espírito. Vamos louvar exatamente assim? Vamos falar, Senhor, me liberta de mim, porque eu quero ser a tua casa. Eu quero, tira de mim o que é natureza. Por que liberta-me de mim? Liberta da minha natureza humana. Liberta dessa carne e coloca em mim a tua natureza. Não é? Por isso que ele diz, eu quero ser a sua casa. Exatamente. Quero receber você dentro de mim. Exatamente. Você passa aqui pra mim? Se eu pego o tom aqui, né, de primeira. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Que possa reinar aí o Espírito sobre a carne. Eu vou orar por você, amém? Senhor, Pai querido, nós nos colocamos aqui diante da Tua grandeza, Pai, para Te pedir, liberta-nos dessa natureza humana. Senhor, liberta-nos do pecado. Senhor, purifica, Senhor, as nossas vidas, nos dê a força e a fé necessária, Senhor, para sermos muito mais espirituais do que carnais. Jesus, o Senhor reina nas nossas vidas. Nós declaramos aqui que Te aceitamos como nosso único Salvador. Aceitamos o sacrifício que o Senhor fez por nós, de nos justificar, de nos limpar do pecado, de nos dar a oportunidade de nascermos novamente no Espírito. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por ter esse plano perfeito da salvação para nós. Pai, nos ajuda, Espírito Santo, nos guie, nos console, nos conforte, nos oriente, nos exorte, nos mostre quando nós estivermos exercendo a carne e não o Espírito, Senhor. Obrigada por nos dar essa orientação aqui hoje. Que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, que nós possamos meditar se nós estamos praticando mais os frutos do Espírito ou da carne. E que o Senhor nos dê força para sermos cada vez mais espirituais, que o Espírito reine sobre a nossa natureza humana. Eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te ilumine, te abençoe muito e que você possa ser, inclusive, instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Pega o link dessa conversa nossa aqui agora
e manda para outras pessoas, envia para o WhatsApp, sabe? Se você sentiu no seu coração de você mandar isso para alguém, manda. Às vezes é o Espírito Santo tocando no teu coração. A gente sente o Espírito fazer isso. Então pega esse link, compartilha, manda para outra pessoa, sabe? E se inscreve no canal, curte, sabe? Porque você vai receber notificação, vai te avisar quando tiver outras coisas que Deus quiser falar com você por meio de nós, e você vai ajudar a gente a alcançar outras pessoas também. Mas no mais, que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa ser usado, transformado e que você possa frutificar os frutos do Espírito Santo na tua vida. Que maravilha! Olha, se você gostou desse vídeo, sente que você precisa de mais, precisa regar mais aí essa árvore do Espírito, tem outros vídeos aqui no canal. Inclusive vai aparecer para você agora aqui outros vídeos de outros episódios ou cultos, enfim, palavras que são extremamente poderosas e preciosas para você. Continua aqui com a gente, continua assistindo, continua se edificando, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fica com Deus.